aí, galerinha? Tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, finalmente, a última prova aí deste ano, né? E aí todos nós entramos em férias, não é isso? Então a gente tem que resolver hoje aí a prova da FUVEST, da segunda fase. O vídeo tá saindo com um pouquinho de atraso. É que eu estive ocupado comprando o ingresso do Sistema Fadal, mas deu tudo certo, gente, tá comprado. Bom, vamos lá então, ó. Primeira coisa, gente, muito bonita essa capa, hein? Muito legal as capas que eles fizeram para cada das áreas, né? Muito bacana, muito bacana. Tem para biologia, tem para química, para física e afins, né? Bom, então vamos lá, ó. São 6 questõezinhas. Eu já dei uma olhada na prova, tá? Já resolvi ela aqui. Aí a gente vai fazer, ó. Então, questãozinha de vírus, né? Diretor-geral da OMS declara o surto de Mpox uma emergência de saúde pública de importância internacional. Após o surgimento de uma nova variação de Mpox, sua rápida propagação no leste da República Democrática do Congo e a notificação de casos em vários países vizinhos, está claro que é necessária uma resposta internacional coordenada para deter esse surto e salvar vidas. O vírus Mpox, né, uma variação aí da varíola, né, possui DNA como material genético envolto de estrutura de proteína dentro de uma membrana lipoproteica, conforme o esquema ao lado. Até agosto de 2024 havia apenas uma vacina aprovada para uso de Mpox na União Europeia e nos países do espaço econômico europeu, assim como no Reino Unido, Estados Unidos, Suíça, Canadá. No Brasil, a Universidade Federal de Minas Gerais está desenvolvendo uma vacina contra o Mpox utilizado pelo vírus inativado. Letra A, cite uma forma de prevenção do Mpox. Gente, para fazer prevenção, você tem que ver contágio, né? E contágio é semelhante à Covid. Então, as profilaxias também serão semelhantes, né? Você pode colocar o uso de EPI, que é o de proteção, né? Então, por exemplo, máscaras, né? Então, utilização de máscaras, evitar locais aglomerados. Você pode colocar higiene em objetos, né? Higienizar objetos, áreas, superfícies, coisas do tipo, tá bom? Letra B. Qual é a classe de moléculas específicas do vírus que gera resposta imunológica no indivíduo vacinado? Gente, são essas proteínas aqui, ó. Tá? Então a classe são proteínas que estão ligadas ao envelope lipídico aqui do vírus. Né? Essas proteínas, quando entram em contato com o nosso corpo, são reconhecidas como antígenos. Tá bom? Letra C. Cite o tipo de evento que influencia o surgimento de novas variantes do vírus. Ó, tá vendo que é só cite? Então o que você vai colocar? Mutação gênica. Justifique sua resposta. Bom, vamos lá. Essas mutações alteram sequências de nucleotídeos que resultará em características diferentes do vírus que poderá ser selecionado aí, né, ao longo do tempo. Então, essa questãozinha 1, uma questão sobre vírus, uma questão bem legal, bem bacana. Né? Questãozinha 2, a gente tem uma tirinha. No decorrer das eras, a Amazônia e o Cerrado mantiveram um delicado equilíbrio. Nos períodos mais secos, vastas áreas do Cerrado avançam sobre a floresta. Já nos períodos úmidos, se deu o contrário e a floresta avançou sobre o Cerrado. Atualmente, esse equilíbrio foi rompido e o agronegócio avança sobre os dois biomas. Uma questão extremamente necessária aí, né? Então, uma questãozinha de ecologia, uma questãozinha de biomas. Fala o seguinte: a tirinha faz referência a períodos úmidos. Desculpa, a letra A, né? Além da Amazônia, o Cerrado faz fronteira com quais outros biomas terrestres brasileiros? Gente, então você tinha que colocar aqui, ó. Caatinga, não precisa citar a região, tá? É só colocar os biomas. Então você tinha que colocar Caatinga, você tinha que colocar Mata Atlântica, né? E você precisaria colocar também aí o Pantanal, tá bom? Ele só não faz fronteira aí com o Pampa. Não precisaria colocar a Amazônia, porque ele fala aí além da Amazônia, né? Então, letra B. A tirinha faz referência a períodos úmidos e secos ao longo do tempo geológico, considerando o período de um ano como se representa o clima na região central do Cerrado. E explique. Gente, aqui é basicamente você falar, né, que você vai ter uma variação, né, no índice pluviométrico, no índice nas temperaturas ao longo do ano. Por que você vai ter essa variação? Você vai ter essa variação, galerinha, porque nós vamos ter estações que são mais secas, estações que são mais úmidas. Então, se a gente pegar lá o outono e inverno, temperatura mais baixa, índice pluviométrico menor. Se a gente pegar o verão, temperatura mais elevada, índice pluviométrico mais elevado, né? Então, chove mais. Acho que tem um gato no meu telhado, gente. Estão ouvindo um barulho aqui? Então, essa questãozinha B. Alternativa B, quer dizer. Alternativa C.
Com o desmatamento da floresta tem avançado o processo denominado de savanização da Amazônia. Aí você lembra de uma savana, tá bom? Lembra lá do Rei Leão, tá? Lembra das características lá que você via da vegetação. Cite uma maneira pela qual... Tá vendo? Cite de novo, né? Não ficar explicando, não. Cite uma maneira pela qual as mudanças climáticas globais causam a savanização da Amazônia. Gente, mudança climática global leva ao aumento da temperatura. Aí você tem que colocar, tá bom? Segunda parte. E uma maneira pela qual a savanização desse bioma afeta as mudanças climáticas globais. Gente, como você tem um aumento da temperatura, né, a vegetação, a composição da vegetação vai alterar. Né? Então você vai ter uma vegetação característica de savana, onde as vegetações são mais esparsas, né, mais espalhadas, árvores de menor porte. Como você tem uma vegetação menos densa, o que isso leva? Isso leva a uma redução na taxa de transpiração, ou evapotranspiração. Logo, você tem uma diminuição da umidade do ar, ou uma diminuição da umidade relativa do ar. Essa seria a segunda parte aí do item C. Tá bom? Então, primeira parte você pode colocar aumento da temperatura, segunda parte você coloca redução da umidade do ar. Tá? Questãozinha legal aí de bioma. Questãozinha 3, galerinha, é uma questãozinha de genética. Né? Ele fala aqui, tem um texto, né? Então ele está falando da hemofilia, ele está falando de uma herança ligada ao cromossomo X, ele te dá essa informação, ele só não fala que é uma herança recessiva. Né? Você teria que descobrir isso daí, testar, fazer os testes, ou lembrar mesmo das aulas. Né? O tratamento mais antigo é a reposição semanal da proteína via corrente sanguínea. Atualmente há duas opções para o tratamento de hemofilia B. O transplante de fígado, que é o órgão que produz o fator 4, ou a terapia gênica. Para que haja indicação de transplante de fígado, o paciente deve apresentar quadro de insuficiência hepática terminal. Os pacientes hemofílicos com insuficiência hepática que foram submetidos aos transplantes foram curados de suas doenças. Gente, isso porque a pessoa vai começar, né, a produzir o fator 9 aqui. Vamos chamar de fator 9. Em 2022, empresas de biotecnologia desenvolveram produtos que levam uma cópia do gene do fator 9 diretamente ao fígado dos pacientes com hemofilia B. Uma cópia do gene fator sem a mutação é encapsulada em vírus que entram especificamente nas células hepáticas, fazendo com que a pessoa passe a produzir esse fator. É o que ele está descrevendo aqui e citou como terapia gênica. Tá bom? A primeira parte era o transplante. A genealogia representa uma família em que ocorre hemofilia. Né? Então a gente tem aqui, ó, o homem afetado é XAzinho Y, a mulher é XAzão traço. Né? Essa mulher aqui, ó, ela é uma mulher portadora, então ela é XAzão, XAzinho. Essa outra mulher, 33 aqui, também é XAzão, XAzinho. E esse homem normal, ele é XAzão Y. Tá bom? Vamos ver se eu lembro aqui como é que faz para escrever. Deve ser aqui. Tá. Aí ele fala, ó, letra A, a mulher 33 está grávida do homem 34. Já sabe que é um menino, então você não precisa levar em consideração aquele meio, nada disso. A gente sabe que é um menino, então a gente vai lá só um menino, tá bom? Qual a probabilidade desse bebê nascer com hemofilia? Então ele quer saber qual a probabilidade desse menino ter hemofilia. Então o que a gente vai fazer aqui, ó? A mulher, ela é XAzão, XAzinho. Nossa senhora, como volta agora aqui? Tem uma borracha aqui, né? Gente, não tem uma borracha. Acho que isso deve ser uma borracha. Aqui. Aí, nossa. Então, ó. Péssimo, gente, isso daqui. Xazão, xazinho, tá? Ai, que difícil fazer esse azinho. Aí o homem, ele é xazão Y, né? Aí você vai fazer o cruzamento. O que vai dar isso? Xazão, xazão, xazão Y, xazão, xazinho e xazinho Y. Ou seja, gente, no quadradinho de Pinet, nós só temos duas possibilidades onde nós vamos ter um menino. Nós vamos ter um menino xazão Y, que é um menino normal, xazinho Y, que é um menino com hemofilia. Então, ó, a probabilidade, o que ele quer saber? Do bebê nascer com hemofilia é de 50%, ou meio. Tá bom? Letra B. Considerando que o homem 1, esse aqui, ó, né, recebeu transplante de fígado antes de 22 ter sido concebida, antes de nascer essa menina.
né, que é mãe dessa outra menina aqui. E que ele não apresenta mais os sintomas de hemofilia. Nesse caso, qual será a probabilidade do filho do casal 33 e 34, esse mesmo aqui do ponto de interrogação, nascer com hemofilia B? Justifica sua resposta. Gente, continua 150%, tá? Por que continua 150%? Porque esse homem aqui, ele fez um transplante de fígado, mas isso não altera a linhagem germinativa dele. Ele continua produzindo lá nos gametas, né, a mesma composição, não vai alterar o gene que estava presente lá no espermatozoide, tá? Então, lá no cromossomo X, o gene continua sendo o mesmo. Então, a genealogia aqui não vai mudar. Você vai resolver o problema desse cara 1-1, né? Mas a doença continua, né, podendo ser transmitida para os descendentes. Bom? Então é uma pegadinha isso daqui, hein? Pegadinha. Porque aí você pega lá, você vai falar, então ele está curado, aqui é normal, e você vai começar a fazer as contas, né? Mas não é isso. Letra C. Explique como o vírus carregando uma cópia do gene do fator 4 pode fazer com que a pessoa passe a produzir. Gente, a hora que você coloca esse gene nesse vírus, esse vírus, quando ele for entrar em contato com o indivíduo, né, o gene que determina a produção aí desse fator 4 vai começar a ser produzido na pessoa, né? Porque você vai ter o vírus, esse vírus ele vai ter o gene de interesse, que é o gene que pode ser codificado, esse gene vai ser introduzido nas células da pessoa e essa pessoa vai começar a produzir esse fator. Por que ela vai começar a produzir esse fator? Porque agora ela vai ter o gene que codifica a produção aí desse fator 4, né? Então ele vai ter um gene que vai poder ser transcrito num RNA mensageiro e eventualmente esse RNA mensageiro vai poder codificar uma proteína que eventualmente vai possibilitar com que a pessoa passe a ter coagulação sanguínea, que é o que ele chama desse fator 9 aqui, tá bom? Então, basicamente, você teria que explicar, né, como que aconteceria essa parte da terapia gênica, tá bom? Essa questãozinha 3. Questãozinha 4. Uma questãozinha de histologia, lá na parte de músculo. Na Olimpíada de Paris, realizada em 2024, a atleta Vitória Borges, da equipe de ginástica artística, apresentou um quadro de contratura muscular na panturrilha, que prejudicou seu desempenho durante a apresentação. Nos episódios de contratura muscular, o músculo ou o grupo de músculo fica permanentemente contraído, levando a dor localizada. Várias são as causas que podem levar à contratura muscular, dentre elas lesões, falta ou excesso de atividade física, distúrbio neuromuscular. Letra A. No processo, quais são as principais proteínas contráteis envolvidas? Actina e miosina. Então, actina e miosina. Ponto, acabou. Letra B. No caso da contratura muscular da Vitória Borges ter ocorrido devido ao distúrbio neuromuscular, quais teriam sido os tecidos envolvidos na lesão? Gente, neuromuscular. Então, tecido nervoso e tecido muscular. Qual músculo? O músculo estriado esquelético, que é responsável pela movimentação. Letra C. Um dos motivos da contratura muscular ocorrer por excesso de atividade física é a falta de ATP, que é a trifosfato de adenosina. Por que a falta de ATP leva à contratura muscular? Justifique. Gente, não entendi muito bem o que ele quer aqui, como que vai ser a divisão de pontos. Sei lá, por que a falta de ATP pode levar à contratura muscular? Porque sim? Sei lá o que ele quer nessa primeira parte. Então aqui basicamente você ia responder de uma vez. Eu não sei como é que eles vão fazer essa divisão na hora da pontuação, né? Não faz muito sentido para mim a forma que está escrito aqui. Mas o que você tinha que colocar? Gente, você tinha que colocar que basicamente você tem lá, né, o filamento de actina, você tem o filamento de miosina. E a miosina, ela faz essa movimentação. Você deve lembrar dos videozinhos lá que você viu nas aulas, né? Então ela faz essa movimentação. Só que para ela fazer essa movimentação e deslizar pelo filamento de actina, né, essa miosina ela envolve gasto energético, né? Então chega uma molécula de ATP, aí tem essa movimentação, né? E essa movimentação, para acontecer, você teve consumo de ATP, né? É isso que você tinha que colocar, né? Então por que a falta pode levar à contratura muscular? Porque você vai ter uma movimentação de actina e miosina que determina a contração e relaxamento lá no sarcômero, lá no tecido muscular, que é dependente de ATP. Se não tem ATP, você tem uma contração e não tem um posterior relaxamento. Era isso que você tinha que colocar aqui. Bom? Item difícil esse item C aqui, hein? Questãozinha 5, tá acabando, só falta 2. O governo de São Paulo proibiu a venda de marisco, ostra e mexilhão. Deixa eu circular isso aqui que nós vamos precisar disso. Na Baixada Santista Litoral de São Paulo. Comércio de estoques desses alimentos produzidos a partir de 30 de julho foi proibido nas cidades de Itanhaém,
Canané e Praia Grande. A medida acontece após a água coletada da campanha ambiental do estado de São Paulo apontar a quantidade de microalga, né, acima do valor máximo permitido. Essa notícia circulou nos principais veículos de imprensa na primeira quinzena do mês de agosto, prejudicando o setor de vendas de frutos do mar nas regiões litorâneas de São Paulo. Quantos filhos de animais são mencionados na notícia? Quantos? É um número que você vai pôr. Quantos vai pôr? Um, porque só tem um, que é o molusco. Marisco, ostra e mexilhão são bivalves, né? São moluscos bivalves. Então, filo, um. Né? Tinha que ler aqui, gente, que é animais, porque senão você ia chegar lá em microalga, você vai ficar pensando, putz, que filo que é a microalga? Não, não é isso, ele quer saber de animais. Então é um. Letra B. Qual é o aspecto fisiológico que explica a proibição de ocorrer apenas para mariscos ou mexilhão? Justifique sua resposta. Gente, aspectos fisiológicos, eles são animais filtradores. Justifique sua resposta. Como eles são animais filtradores, ao realizar a filtração, eles vão acumular toxinas produzidas por essa microalga. Tá bom? Letra C. Cite uma causa para o aumento da quantidade de microalgas no ambiente aquático e uma consequência de tal aumento para esse mesmo ambiente. Gente, lembra de eutrofização? Você pode ir por esse caminho, né? Então, cite uma causa para o aumento da quantidade de microalgas. Aumento do despejo de esgoto nessa água que leva a um aumento da quantidade de compostos nitrogenados disponíveis na água. Né? Essas algas, né, só comentando aí, essas algas, gente, elas vão absorver esses compostos nitrogenados e aí a gente vai ter uma proliferação. Qual que é a consequência para o aumento dessas algas? A consequência é que quanto maior o número de algas, maior a quantidade de toxinas que seriam produzidas por ela. Logo, a gente teria uma elevação no aumento da quantidade de toxinas. Você pode falar morte de organismos que são sensíveis a essa toxina também, tá bom? Então, você poderia colocar esses dois caminhos na letra C aqui. Tá? Última questãozinha 6, uma questão de bioquímica, citologia, botânica, tá meio ali misturado, né? Então a gente tem a molécula de clorofila aí. De que modo a clorofila A participa do processo de fotossíntese? A absorção de luz. Né? Então é a molécula responsável pela absorção de luz. Ponto. Letra B. De onde vem originalmente o magnésio presente na molécula de folhas de uma angiosperma? Do solo, porque a planta absorve do solo o magnésio. Explique sucintamente como esse elemento chega até a folha. Gente, resumidamente, que é o que ele quer. O magnésio é absorvido lá pelos pelos absorventes por meio de um transporte ativo. Após ser absorvido, esse magnésio vai em direção aos vasos do xilema e assim, por meio desses vasos, né, por meio da condução de seiva bruta, ele é transportado em direção à folha. Ponto. Resumidamente. Não precisa ficar falando de teoria de Dickson, tensão, coesão, adesão, nada disso. Porque ele pede, explique sucintamente. Tá? Letra C. De maneira simplificada, afirma-se que a fotossíntese produz glicose para que a planta libere oxigênio. No processo fotossintético, a sequência de eventos é a mesma que aparece na frase? Ou seja, produz glicose e depois libera oxigênio? Não. A resposta é não. Justifique. Por que não, gente? Primeira etapa lá da fotossíntese, etapa clara. O que acontece lá? Ocorre a fotólise da água, quebra da molécula de água, ou equação, reação de Rios, né? Mas fotólise da água. O que vai acontecer na fotólise da água? Vai quebrar a molécula de água, e isso libera oxigênio. Então, a liberação de oxigênio, ela antecede a produção de glicose. Onde vai ocorrer a produção de glicose? Lá na última etapa da fotossíntese, na etapa escura, lá no ciclo CBB, ciclo de Calvi-Benson. Né? Então, era isso que você tinha que colocar aqui, tá bom? Na letra C. Bom, gente, é isso. Um vídeo mais longo, né? Deu quase 20 minutos de vídeo aí. Espero que vocês tenham ido bem. Manda aí nos comentários como é que vocês foram, tá? Aproveitando aí, desejando para vocês boas férias, tá bom? Bom final de ano, boas festas aí, tá bom? Aquele beijo, aquele abraço, tchau!